Oi, pessoal, como é que tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre, no quarto estudo dirigido sobre o conceito de ética. Ética é o conceito e objeto, né? A ética, ela vem do grego ethos, que significa morada do ser, do homem, contrária à natureza, que é da natureza humana. São costumes que podem ser consagrados pela sua repetição. E a ética também diz respeito à moral. Nós vimos no terceiro estudo dirigido a questão moral, como a moral é construída historicamente, os valores. Então, a ética vai refletir sobre essa moral que nós estudamos no terceiro estudo dirigido. Vou voltar um pouquinho nela. E é um tratado sobre moral. A ética abrange uma dimensão reflexiva do homem. Abrange essa reflexão que vai falar sobre valores. Valores esses que pautam a existência humana, tá? Diz respeito a essa existência humana. E se volta para a iluminação do que é valor e sobre o contexto em que ele vai se assumindo. A moral é rigorosamente uma dimensão normatizadora. A moral se refere a normas, leis, códigos que nós vivemos dentro de um grupo ou de uma sociedade. Portanto, a ética é reflexiva e a moral é por si normativa. De acordo com Vasquez, a ética ela toma como ponto de partida a questão da diversidade de morais ao longo do tempo. Então, a ética ela reflete sobre os valores morais que vão se construindo ao longo do tempo. Princípios, normas, e vai criticando até que esses valores eles passam a um filtro. Né? Como teoria, a ética não se identifica com princípios e valores universais e nem com valores particulares. Ela não adota essa postura, ela não é também indiferente a eles. Ela, muito pelo contrário, ela analisa, ela define, ela investiga esses princípios morais, ela compreende o surgimento e o seu desenvolvimento. Isso é de acordo com Vasquez. Então, de acordo aí com os autores que pensam sobre a ética é uma disciplina filosófica, ela é o campo da filosofia. Ela vai investigar se um ato é justo ou não, se uma intenção é virtuosa ou não, qual que é o significado da palavra virtude, como que ela se constrói. Os objetos de estudo da ética são a intenção do ato, a consciência desse determinado ato, a vontade de praticar o ato e as consequências que esse ato pode fazer, né? Então, a dimensão ética seria a relativização dos valores que pautam a existência humana. O ser humano não é um robô, o ser humano não é uma máquina, ele age por interesses ou dele ou do coletivo, né? Então, a ética, ela analisa, ela tenta compreender e não engessar a travessia humana. Né? As normas morais, elas vão se expressar de forma mais permanentes e mais rígidas. De acordo com o Vasquez, a ética, ela é uma reflexão sobre esses valores morais e, em alguns momentos, esses valores morais, essas normas morais, elas se transformam em códigos jurídicos. Pode acontecer isso em determinadas sociedades. Então, a princípio, você identifica esses valores, faz uma reflexão por eles e escolhe se você os segue ou não. Então, a ética é construída com base em valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de sociedades em determinados grupos. Nós podemos perceber que alguns tipos de sociedade, elas seguem determinados valores. A gente pode aceitá-los ou não. Cabe a nós, indivíduos, com crítica, porque o ser humano não é uma máquina, ele faz um filtro daquilo que ele acredita ou não. Enfim, a ética é uma análise filosófica que vai refletir sobre os nossos valores. E o que a ética reflete sobre os valores atuais?
é que nós vivemos um chamado apagão ético. O que seria esse apagão ético? É a falta de sensibilização. O nosso dia está tão corrido, né? A nossa vida é tão instantânea, a modernidade líquida, de acordo com Zygmunt Bauman, né? Os seres humanos, com essa modernidade líquida, eles se sentem insensíveis à questão humana. Eles perderam o sentido da direção, eles vagueiam perdidos, eles não sabem quais valores seguir, qual o sentido da ética. Né? Por isso que a ética hoje ela é um tema que alguns querem falar, outros preferem nem opinar. Né? E desconsideram a ética como um espaço, um momento aí de reflexão, de crítica social. Não queremos discutir. A nossa sociedade hoje é tão insensível a valores, é tão insensível até a própria ética que a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, por exemplo, que nós citamos aí no terceiro estudo dirigido, nós achamos que o jeitinho brasileiro que nós vivemos que é aquela pessoa que quer levar vantagem para tudo, né? É o que é o certo. Né? Então, isso vai se manifestar em diversos momentos da nossa vida, em diversos comportamentos do indivíduo. E aí a ética, ela reflete sobre isso, mesmo estando vivendo nesse momento chamado apagão ético, tá? Que é essa falta de sensibilização. A sensibilização da conduta humana. A conduta humana, essa que é fundamentada, que deve ser fundamentada na ética. Exemplo. As roupas no nosso país, não há penalidade legal, mas em alguns outros países existem punições. No nosso país, no Brasil, por exemplo, você pode andar com roupas, assim, com a roupa que você quiser em qualquer espaço. Mas o que vai acontecer? Vão existir punições sociais. Por exemplo, se você for com uma roupa muito curta, muito decotada, dentro de um espaço religioso, você vai ter os olhares, você vai ter a rejeição desse grupo, né? Já em outros países, a roupa, ela é uma punição, não é uma punição social, ela é uma punição de lei. Exemplo, nos países do Oriente, onde a mulher ela tem que fazer o uso da burca. Então, a mulher, ela cria esses valores morais. Veja na imagem aqui do lado, né? Quando você observa que a mulher ocidental versus a mulher oriental, onde a mulher ocidental, ela se veste do jeito que ela pretende, do jeito que ela quer, né? Do jeito que ela acha o correto. E ao lado vem uma mulher oriental criticando essa mulher ocidental por estar descoberta, né? E a mulher ocidental criticando a mulher oriental porque ela está muito coberta. Isso demonstra que existem valores aí, dois tipos de valores, um julgando o outro. Né? Mas é porque foram pessoas criadas em contextos diferentes, em culturas diferentes. Daí o estudo sobre a ética. É entender que a ética não é algo universal, é algo criado por um grupo ou por uma sociedade e que ela existe em vários locais do planeta, né? Então, o que é mais importante no campo da ética é esse compromisso que nós temos em ser éticos, né? É o compromisso em ser um indivíduo ético. E você assumindo esse compromisso, você é a possibilidade de futuro, um futuro mais justo, mais equitativo, se você seguir os padrões éticos. Isso só será possível através da formação de consciência, que ensina o que é ser solidário, cuidador de tudo, de todos que nos rodeiam. Quer dizer que a ética, ela não é ensinada em escola, ela não é uma lei. A ética é você ser solidário. Ser solidário não quer dizer que você vai ter que ser solidário, ser obrigado a ser solidário. É porque você fez uma escolha em ser solidário, em ajudar aqueles que se rodeiam, né? Ou seja, um compromisso ético. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho também. É saber que você é um indivíduo passivo de erros, acertos, né? Não é uma máquina, não é um computador que tem escolhas e ao mesmo tempo você escolhe
permanecer em comunhão com os outros. Ou seja, saber que existem várias pessoas diferentes, que existem vários valores e que a gente tem que ter, a princípio de tudo, é o respeito. Então, isso é uma educação, saber que existem o indivíduo e existem os grupos sociais, os grupos de várias partes do mundo e que nós temos uma eticidade humana. Isso é que é o importante no estudo da ética. É que a ética é, antes de mais nada, um poder de escolha. Eu escolho ser ético, ninguém que está me mandando, não. Eu sei qual que é o reflexo das minhas ações, o que essas ações podem me levar a ser como indivíduo, Então, quer dizer que o ser humano, a ética, ela diz que o ser humano é um ser racional e ao mesmo tempo emocional. Ele tem consciência dos seus atos, tá? E ele faz porque ele gosta dos seres humanos, que ele gosta da humanidade, ou seja, é o engajamento, é o reconhecimento do comportamento ético. É uma dimensão humana que caminha, que trilha pela amorização. E este caminho passa pela consciência cada vez mais clara e comprometida com o gesto. Ou seja, você é um ser humano, individual e coletivo e preza pela solidariedade e preza pelo coletivo. Até quando haveremos de nos nutrir das vísceras de quem está ao nosso lado? Acreditando que com isso estamos construindo nossa própria felicidade. Então a gente tem que parar de pensar só na gente e pensar em todos os outros que nos rodeiam. Isso é ter um compromisso ético com a humanidade. Não é brincadeira, não, é uma coisa muito séria. E que se cada um de nós nutrirmos essas ideias na nossa cabeça e plantarmos isso no grupo que nós vivemos, com certeza nós sairemos do apagão ético e iremos rumo a uma sociedade mais igualitária. Então isso é o estudo da ética. A ética, ela é um campo de estudo da filosofia que visa a análise dos comportamentos humanos. Sabendo que os comportamentos, eles não são algo robotizado, Você escolhe ser ético. Não é apertar um botãozinho ali no seu PC e falar, a partir de agora sou ético. Não, é uma tomada de posição, é um engajamento crítico, isso é um engajamento ético. E é só o indivíduo que consegue fazer isso. Basta ele optar. Então, no mais é só, pessoal. Nos encontramos aí na sala de aula. Esse estudo dirigido haverá fórum, onde vocês vão debater o que é ser ético, o que é ética. E nós vamos pensar um pouquinho através do texto que eu vou postando por vocês e também sobre objetos de aprendizagem, que é esse slide que vocês viram aqui. Então, estudem e nos vemos aí na sala de aula. Um grande abraço para todos. E beijos também.